Porque se eu já tiver os hinos que são colocados para iniciar a culto, eu já vou marcando, então, eu deixo lá, tá? Tá bom, pastor. Começando a falar o hino? Sim. Ah, é? Eu sou sua filha, cachorro. como é que tá de saúde? Amém, pastor, só por Deus.
ela estava tomando 3 copinhos de anti-inflamatório por dia, né? Aí ficou bem. Aí parei uma semana, ela me mãe, não tô conseguindo levar hoje à tarde, tirar a blusinha, uma dor ou outra. Ficou marcada uma cintilografia, estava com ela para fazer lá de meio, a máquina quebra. Nossa, na hora que eu chamar ela quebrou sim. Aqui em São José. Porque ela tá, eu estou tentando marcar lá no Instituto da Criança, porque fui no encontro semana passada, ela fazendo revisão, né, daquele evento cardiológico que ela teve, mas só para revisão. Aí lá elas me encaminharam para o Instituto da Criança, só de médicos infantis. Eu não sabia, aí estou tentando reumatologista, não consegui. Mas nisso eu trato com o que a doutora Elisa indicou, que é Fábio Chakra, lá no São Francisco de Jacareí. Eu trato com ele lá. E ele que passou os medicamentos para ela e tal, mas ficou 14 dias com antibiótico e anti-inflamatório bravo, 14 dias, para ela sair da crise. É alguma manifestação reumática, não sabe qual. Tem vários, tem mais de 100 tipos de reumatismo, né? Os 5 mais comuns são febre reumática, polimiosite, o artrite, o lúpus, ou outros são os mais ali. A Lulu já deu falso positivo no lúpus 2 vezes? Nossa Senhora! Elas têm hipermobilidade, né? São muito flutuantes. Então, às vezes, pode dar uma dorzinha mesmo, inflamar uma junta por causa dessa hipermobilidade. Mas a Mel não, ela teve um levante do sistema imunológico. Os exames, os resultados dela, pastor, nossa Senhora, você bota aquele negócio repetido e confirmado? Repetido e confirmado? E pior que não fechou, não fechou o diagnóstico. A primeira crise foram as enzimas musculares que estavam alteradas. Então aí estava levando como se fosse poliomiosite, uma inflamação muscular, dava um cansaço muscular muito grande também. Uma coisa de ficar em pé. E assim, ombros, pelve, base da coluna. Então, né, por isso que dá os 4, né, a base da coluna. E essa vez não, as enzimas musculares estavam certas, né? Foi o PCR, proteína C reativa, aqueles que são do sistema imunológico, que estavam alteradíssimos, entendeu? Foi um levante do sistema imunológico e foi inflamou tudo. Aí o pé, o joelho, foi tudo, foi outra coisa. Eu não entendi. Não fechou. Você está numa situação, você tem que ficar especialista mesmo. Porque os médicos pegam o básico, o que está fora do básico, não adianta. Por isso que ainda estou assim. Aí passou essa cintilografia, aí não gostei do negócio lá e remarquei na plane. Aí não deu certo o negócio de centro, que a Admin já tinha feito o centro, ficou bloqueado, já marcou 2 vezes. O seu centro não é para fazer esse exame. É que liga lá, toma um isótopo radioativo, depois 3 horas depois volta e faz, pedindo a cintilografia óssea do corpo todo. Pedindo para ela, entendeu? Mas não consegui fazer. Aí tá para 26 de outubro, o senhor foi quase 2 meses depois que eu teve a crise, enfim. Estou em diagnóstico e às vezes em quando ameaça, sabe? Aí eu dou de manhã à tarde inflamatória e paro. Então, na proxina, que é mais fortinha, sabe? Ainda não fechou não, pastor. Por favor, por favor. Pastor, a gente queria um som no coração, a gente estava conversando lá. Vai ter reunião na Wanda? A gente queria cantar lá. A gente cantou uma vez na Wanda, outubro ou novembro? Não, vai ter. Não, outubro no já boletim. Teve. Outubro já teve, eu não marquei. Novembro vai ser logo depois do feriado. Do dia 2 ou do dia 3 de novembro. Agora, conversa com ela. Se não ficar ruim para vocês também, se ela quiser fazer a primeira terça-feira de dezembro, tudo mais, eu posso fazer uma mensagem de Natal, já terminou o culto, mas se ela quiser fazer alguma coisa lá com vocês na primeira terça-feira de dezembro, eu me disponibilizo aí. Foi só para poder cantar. Não, na primeira de novembro. E na primeira de dezembro também. A gente queria ir nas duas. A gente queria ficar no caminho também, ela está muito longe, sabe? Tudo bem. Se ela quiser fazer uma especial de Natal, em dezembro, aí vocês poderiam ir, eu vou também, para a mensagem de Natal para todo mundo que está lá e tal. Tá bom? Mas você pensa aí, tá? Tá bom, vamos conversar com ela. Tá bom, pastor. Não acredito, pastor atrasou. Cadê meu marido para tocar? Chama ele lá. Jade, acho que não tem nada, não tá, né? Tem nada, não? Não? Dá pra tocar. Tá. Nós vamos estar iniciando o nosso culto nessa noite, irmãos, entoando o hino de número 38, em adoração ao nosso Deus. Vamos colocar de pé para estar entoando esse hino ao nosso Deus.
nossa irmã Maria, que estivesse orando ao Senhor nesse instante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, humildemente nós nos colocamos na Tua presença para Te adorar e Te bendizer e pedir que o Senhor fique conosco nesse instante, Senhor, que nós estamos prestando um culto a Ti. Que tudo que passar aqui nesse momento, Senhor, que vamos passar na Tua presença, possa agradar o Teu coração, Senhor. Tu possas derramar sobre nós as bênçãos que nós estamos necessitando, ó Pai. Pedimos a Tua bênção para aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa guardá-los e eles possam chegar em paz. Pedimos também por aqueles que não virão, o Senhor sabe o motivo, que o Senhor também esteja cuidando de cada um deles. Pedimos por nós que estamos aqui, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que fale ao nosso coração. Abençoa todo o Teu povo que está reunido para Te adorar nesse instante, Senhor. E abençoa também os nossos jovens ali no acampamento, que a Tua bênção, a Tua graça seja sobre eles e que o Senhor possa guardar de todo mal. Assim eu Te agradeço e Te louvo em nome de Jesus. Amém. Já pode se sentar? Eu queria estar destacando aqui dos avisos do boletim, né? Nós temos então o quarteto Vida Nova, no domingo que vem aqui à noite, o quarteto da Assembleia de Deus, vai estar participando aqui do culto, com vários hinos. Então, aproveite para convidar pessoas que, através da palavra cantada, né, eles possam receber essa mensagem no seu coração. Lembrar também, no último sábado do mês, nós temos aqui o culto da Reforma. O preletor Veneno Juarez Marcondes Filho, né, pastor da primeira igreja de Curitiba. O Voz da Fé vai estar participando também desse culto, cantando. Então, no dia 31, aí o culto da Reforma. E relembrar aqui as lideranças, né, a respeito das eleições, né, as sociedades internas, porque dia 14 nós temos o nosso encontro de liderança para fazer a agenda já do ano de 2016. O ano está acabando já, né, nós já estamos já agilizando para começar a planejar para o ano que vem. E também o registro aqui, né, o nascimento do Felipe, filho dos nossos queridos irmãos Lucas e Rafaela, e neto de nossa irmã Raquel. Tá certo? Então, agradecer a Deus também pela chegada do Felipe. Não sei se tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui, essa noite. Queria levantar uma das mãos. Tem alguém? Tem o casal. Tem um casal lá no fundo. Eu pedi que os irmãos que estão próximos estivessem cumprimentando em nome da igreja, por favor. Lá no fundo também, no último banco. Aqui também os irmãos que estão próximos estivessem cumprimentando, por favor, em nome da igreja. E aí no último banco também está nos visitando. Deus abençoe a vida de vocês. São bem-vindos aqui, né? Que vocês possam se sentir bem, que possam sair alegres aqui e preenchidos pela presença do nosso Deus. Nós vamos ler o Salmo 95, responsivamente. Salmo de número 95, leitura responsiva. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O salmista está louvando a Deus,
pela salvação, testemunhando que somos povo pastoreado por esse Deus, mas terminando o salmo fazendo o alerta, né? Se vocês ouvirem a voz do Senhor hoje, não endureçam o seu coração, para que não aconteça o que aconteceu com o povo lá do Velho Testamento. Momento de adoração, momento de gratidão, mas momento também de recebermos a palavra de Deus e abrirmos o nosso coração para que Ele trabalhe na vida de cada um de nós. Nós vamos cantar o hino 33. Vamos colocar de pé mais uma vez, e durante o cântico desse hino, os irmãos que vieram preparados poderão entregar seus dízimos e ofertas ao Senhor. Hino de número 33. Convidar nosso irmão presbítero Davi, que estivesse orando ao Senhor nesse instante.
Pai de amor, nós agradecemos porque temos o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, com os irmãos, para prestarmos culto a Ti, Senhor. Obrigado porque temos essa certeza da Tua presença, e isso faz diferença em nossas vidas. Nós louvamos por isso, Senhor, pelo Teu grande amor para com a gente. Que o Senhor possa abençoar e se agradar de cada ato desse culto. Nós pedimos isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Já pode se sentar. Nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 19. O versículo 41 ao verso 44. Lucas 19, verso 41 ao verso 44. Diz assim a palavra do Senhor: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e a teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Queria chamar as crianças nesse instante aqui à frente. Nós vamos estar orando. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia para conosco. Te peço, ó Pai, por cada família aqui representada, Senhor, por essas crianças, ó Deus, que a tua proteção, que a tua bênção, que a tua palavra, Pai, inunde as suas vidas e da tua igreja também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Interessante quando nós lemos o Evangelho, vemos Jesus o tempo todo ali servindo, pregando, falando inclusive de que aqueles que não aceitarem o seu Evangelho perderão a sua própria vida, porque rejeitaram o Salvador, que é Jesus Cristo. Ele fala também de um sofrimento de pessoas que estão longe desse Deus e que também vai atingir essas vidas na própria eternidade. Mas se a gente olhar na perspectiva direta que nós vemos no próprio Evangelho, e aqui esse texto é bem interessante, porque eu me lembro pelo menos de 2 momentos que Jesus chorou, né? Quando ele vai encontrar a família de Lázaro, e Lázaro está morto, diz que ele chorou. E aqui no texto que nós lemos também, diz que ele olha para Jerusalém e ele chora, né? Ele está chorando em função daquela cidade. E é interessante a gente pensar um pouquinho na postura de Deus com relação àqueles que se perdem. Porque, de uma certa maneira, o povo de Israel, naquele momento ali, estava profundamente longe de Deus, né? Descrendo do Senhor, totalmente, sendo instrumento da morte do próprio Salvador. E a gente olha para a postura de Jesus aqui de uma maneira muito interessante, da gente mudar um pouco essa ideia de um Deus que parece que tem prazer em destruir, que tem prazer, muitas vezes, em manifestar a sua ira e a sua justiça. E é interessante porque, quando nós olhamos aqui um pouco para esse texto, por que Jesus está chorando, né, por causa de Jerusalém? Qual que é realmente a razão desse choro? E nós temos pelo menos aqui 3 aspectos importantes para a gente pode citar. A primeira coisa, ele diz lá no versículo 42, e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Primeiro que Jesus está chorando, basicamente, é pela ignorância do povo com relação
ao caminho da paz. Quer dizer, vendo aquele povo trilhando uma religião que não levaria praticamente a nada, porque não era uma religião que apontava para Jesus Cristo, mas antes disso negava a esse próprio Jesus. Ele falou assim, olha, vocês não sabem, né, o que é necessário para que a gente possa experimentar paz na nossa própria vida, e vocês não conhecem esse caminho. Aliás, agora está em oculto aos seus olhos. Em outras palavras, enquanto aquele caminho não fosse achado, enquanto aquele evangelho não fosse aceito, aquele povo viveria sem paz. Se a gente pensar bem em Israel, Israel tem paz. Aliás, judeu tem paz. É impressionante, né, irmãos? Tudo quanto é lugar que vai, tem gente que de uma maneira errada, né? Não estou dizendo que isso é correto, né? Acaba criando ódio, perseguição, tá certo? E você percebe que a história deles, viver em Israel deve ser uma beleza, né? Todo o tempo ali, aquela briga agora, recentemente, quem estava vendo lá as notícias, já está tendo outra situação complicada lá. Quer dizer, é um povo que, se nós pensarmos bem, desde esse texto aqui de Jesus, né, desse momento de Jesus, até hoje, não encontrou o caminho da paz. E de uma certa maneira, junto com eles, milhões de pessoas que não conhecem o Evangelho, né, que vivem uma vida, sem dúvida alguma, de angústia, de perturbação no seu próprio coração, porque não conhece o Evangelho do Senhor Jesus. É interessante quando nós olhamos lá o texto de Isaías 48, e pensando na palavra de Jesus com relação àquele povo, que eles não conheciam o que é devido à paz, e Isaías diz assim, lá no capítulo 48, versículo 17 e 18, diz assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Essa paz como um rio, que seria uma paz constante, dentro do coração daquele povo, era algo que aquele povo não tinha achado nem na história do Velho Testamento. Infelizmente, foram poucos os momentos que aquele povo viveu em paz, entre eles e com Deus. Diria que a maioria do tempo, infelizmente, é um povo que escutou, ouviu o caminho, sabia qual era o caminho, basicamente, para seguir, mas, infelizmente, eles não deram ouvidos e, nesse sentido, não experimentaram a paz de Deus na sua própria vida. E quando nós também caminhamos lá em Efésios capítulo 2, versículo 13 a 17, Paulo, falando sobre o Evangelho, ele diz também na mesma temática de Isaías, ele fala assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. É interessante isso. Evangelizar, Paulo está dizendo aqui, que é proclamar a paz que Deus traz a um coração que se abre para Ele. E que essa paz vai adentrar a sua própria vida e, com certeza, atingir as pessoas que estão também ao seu redor. Então ele está chorando, porque ele está olhando um povo que ele sabe que enquanto ficar naquela postura de desconhecimento da palavra, jamais vai experimentar uma paz dentro do seu próprio coração. É interessante, irmãos, quando nós começamos a olhar para esse texto de Lucas e também perceber que uma segunda razão por que ele está chorando por aquele povo está no verso 43 e o começo do verso 44. Diz assim, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras
e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Sabe qual que é o segundo motivo que Jesus está chorando por aquele povo? Ele está chorando porque ele sabe que aquele povo vai sofrer muito. É interessante, irmãos, que aquele sofrimento é juízo de Deus. Sabia disso? Você fala, pastor, não dá para entender muito esse Deus. Ele vai bater, mas tem dó? É isso. É basicamente isso. O juízo virá sobre aquele povo. Eles rejeitaram a Deus. E a história diz que no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém, 2 relatos são assim bem fortes. Primeiro, que você ao adentrar o templo, de tanto judeu que ele matou, o sangue batia no pé. Tantos judeus que foram mortos naquele período. Em segundo lugar, você não achava mais árvore ao redor de Jerusalém. Eles usaram as árvores para crucificar os judeus. E é interessante porque, quando nós caminhamos um pouco, agora no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 24 a 26. E aí está lá o momento em que Pilatos está com Jesus, dizendo, vou soltar Barrabás, né? vou soltar Jesus ou soltar Barrabás? E aquele povo pede para fazer a troca então. E pede mais ainda, que Jesus seja crucificado, não só preso, mas que seja crucificado. E no verso 24 ao verso 26 diz assim, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu o quê? Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. O povo falou isso. Por que Jesus estava chorando? A dimensão, né? Falou, ó, pode cair o sangue dele, caia sobre nós. E caiu, gente. Caiu. Tem gente que precisa pensar um pouco mais no que fala. Tá certo? Porque é um juízo de Deus. Mas, meus irmãos, uma coisa que é interessante, quando a gente caminha lá para o livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 23. E depois o verso 32, diz assim, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. E se você for no verso 32, ele diz assim, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Meu irmão, quando Deus exerce seu juízo, aquilo é motivado pela ira dele, pela injustiça, pela violência. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Deus não tem prazer em destruir ou praticamente punir as suas próprias criaturas. Ele faz porque ele é justo, ele faz porque os preceitos deles não podem ser mudados de maneira alguma, porque ele é santo. Não estou dizendo que Deus deixa de fazer isso, mas é mais ou menos quando acontece com a gente algumas vezes. A gente sabe que precisa dar umas palmadas no filho, mas dá daquele jeito. Coração apertado, não é assim? Queria dizer uma coisa para você. Deus não tem prazer. Se criou uma ideia de Deus no passado, né? Se você errar, coitado de você. Não é assim que nós vemos aqui o texto. E se nós pensarmos bem, né? Se você pensar quem que é o povo judeu,
povo que desprezou, povo que ignorou, povo que zombou, uma grande parte deles, povo que matou o próprio Jesus. E mais ainda, quando nós vamos lá no Velho Testamento, em 2 Crônicas 33, versículo 9. Diz assim, falando sobre o povo de Israel, um período da história daquele povo. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém. Ah, Jerusalém, está chorando por ela, não está? Olha o que ele diz lá. De maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Deus está chorando por um povo que fez pior do que aqueles que não creem em Deus. Desculpa aqui falar para vocês, não é gente boa não que ele está chorando. Povo que fez pior que as outras nações. E ele olha para Jerusalém e chora. Ele fala, olha, a destruição que vem sobre vocês não vai ficar pedra sobre pedra. Vai atingir a vida de vocês e seus filhos também. O juízo é de Deus. Mas ele, com a sua misericórdia, com o seu amor, ele não tem prazer em fazer isso na vida de qualquer um de nós. Por isso que ele chorou. Porque ele sabia o tamanho do juízo que ia atingir aquelas vidas. É interessante, irmãos, que nós, ao voltarmos lá no texto de Lucas, capítulo 19, verso 44, nós vemos também outra razão desse choro de Jesus em função daquela cidade. E no final do versículo 44 ele diz assim, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então ele está chorando, sabe por quê? Se teve um povo que teve oportunidade, esse foi o povo judeu. Tem nações desse mundo que ainda não ouviram o Evangelho. Tem nações que ouviram o Evangelho algumas vezes, em alguns lugares. Mas povo que escutou a palavra de Deus como povo judeu não existe. Eu não saberia dizer aqui quantos profetas pregaram para aquele povo, mas foi muita gente. Aliás, a história daquele povo é a história de Deus mandando o profeta para aquele povo mudar de vida. Começa lá com os juízes, depois os profetas que vão atuar ali em toda a história daquele povo. Então, assim, aquele povo teve inúmeras oportunidades, irmãos. Eles viram na caminhada ali da terra prometida o poder de Deus de uma maneira extraordinária na vida deles. Eles viram o poder de Deus libertando de exércitos, abençoando de uma maneira extraordinária. Eles testemunharam o poder de Deus de uma maneira grandiosa. Viram tudo isso. E viram, inclusive, no período de Jesus Cristo. Milagres extraordinários. Povo que teve tanta oportunidade como aquele povo não existe. Quando nós vemos a palavra de Deus, lá em 2 Crônicas 36, versículo 15 e 16. Diz assim, o verso 15 e 16. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Tem gente que brinca, né? Que tem pai que fica contando 1, 2, 3. Você acha, puxa vida, esse pai... Meus irmãos, o que Deus conta é uma coisa impressionante. Porque, o exílio do povo aconteceu depois de muitos anos. Eles apanharam, levaram alguma surra ali no meio do próprio caminho, mas
o juízo mesmo de ficarem 70 anos fora, olha, o que Deus mandou de profeta, o que Deus conversou com aquele povo. Ele conta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas quando ele para também, aí sai de baixo que a coisa fica feia. Ele chorou por causa disso. A maior oportunidade que aquele povo teve, viu o próprio Deus encarnado, em poder e graça, pregando, curando. Nenhum de nós aqui, né, vai ter condição de ver um pouquinho que na história daquele povo viu. Apesar de tudo isso, rejeitaram e não aproveitaram aquela oportunidade. Até se Deus fosse perguntar para a gente, falou: Senhor, para com isso aí, esquece aquele povo lá, não manda mais profeta lá não. O Senhor manda, eles matam. O Senhor manda, eles não escutam. Manda para outro povo, esquece essa turma aí. Né? Tem jeito não. E Deus está lá. E vai buscar de novo, irmãos. Sabia disso? Vai buscar de novo. Mas ele está chorando. E também tem muita gente que tem a oportunidade de escutar. E muitas vezes a pessoa resiste e continua no caminho longe de Deus. Quando nós voltamos lá para Lucas capítulo 13, versículo 34 a 35. Diz assim, lamento sobre Jerusalém também, está fazendo isso antes do capítulo 19. Jerusalém, Jerusalém, olha como é que está o texto aí, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como galinha ajunta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós o quê? Não quiseste. Por que Deus está chorando? Por um povo que rejeitou oportunidades e mais oportunidades. Você fala: pastor, esse povo não merece choro, não. Ele olha para Jerusalém e chora, meus irmãos. E chora por eles. Chorou pela ignorância, chorou pelo sofrimento que aquele povo ia ter, chorou porque é um povo que teve oportunidades, mas não aproveitou para se aproximar do próprio Deus. Eu acho importante a gente pensar algumas coisas aqui, diante desse texto. A Bíblia fala que Deus abençoa justos e injustos, porque Ele faz cair a chuva sobre os dois, e dá mantimento para os dois. Ele abençoa pessoas que ignoram até a sua existência, e negam. É interessante quando nós lemos um salmo que eu acho fantástico, Salmo 103, versículo 9. E ele diz assim: não repreende perpetuamente, nem conserva a sua ira para sempre. É interessante a gente pensar nisso. E ainda, se nós caminharmos lá, para o texto de Lamentações de Jeremias, 3, 22. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe o que o salmista diz? Que a misericórdia de Deus vai aqui da terra até os céus. De tão grande que ela é. Paulo diz assim para a gente: olha, eu estou orando para que vocês possam conhecer a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus.
eu diria para vocês que o juízo haverá, pessoas se perderão, com certeza, por rejeitarem a Jesus. Mas Deus, sem dúvida alguma, não vai olhar essa realidade com prazer, nem com alegria, mas com tristeza, pelas pessoas que se perderam e não entregaram a sua vida ao nosso próprio Deus. Sabe por quê? O nosso Deus, acima de tudo, é um Deus de amor. É isso que nós devemos pensar. E entender basicamente isso. Naquele momento em que ele voltar, e que ele exercer o juízo dele, ele com certeza não fará isso no prazer da destruição, não. Mas na tristeza de ver que muitas pessoas ouviram, escutaram, mas rejeitaram a ação de Deus. Acima de tudo, irmãos, conhecer a Deus é conhecer o amor de Deus. Esse amor que é tremendo sobre a nossa vida. Ele chorou pela ignorância, por um povo ruinzinho, como a gente também, que tinha rejeitado. Ele chorou por um povo que não aproveitou as oportunidades. Porque esse Deus é um Deus cheio de misericórdia. E quando a sua ira se manifesta, ela dura um momento e o seu favor dura para sempre. Que assim você possa caminhar, que assim você possa realmente entender. Talvez eu não saiba, não entenda muitas coisas que vão acontecer nessa vida. Mas uma coisa eu sei, meu Deus é amor, meu Deus é misericórdia. E eu quero conhecer isso a cada dia na minha própria vida. Que você realmente procure na sua caminhada e agradecer a Deus, porque o amor dele por nós é igual todo dia. Apesar de nós, se renova, ele nos ama de uma maneira tremenda. Eu não tenho ideia da dimensão do amor de Deus pela minha vida. Mas quando eu vejo ele chorando por pessoas que vão se perder, que rejeitaram o evangelho dele, eu fico imaginando o amor de Deus, que pela misericórdia dele, eu pude entender esse evangelho, me colocar diante dele. Deus é amor. Essa é uma verdade bíblica. E eu vejo isso em todas as coisas que acontecem na nossa história, na nossa própria vida. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe. E que você não pense que Deus está lá em cima, dirigindo o mundo, só dizendo o que vai acontecer, assistindo o que está acontecendo. Né? Olha, Deus quis isso, Deus quis aquilo. Como se ele não olhasse para essas coisas e nada disso afetasse ele. Se você tem sentimento, Deus também tem. O nosso sentimento é descontrolado, de Deus não é. Você sente tristeza, ele também sente. Você tem prazer na morte de alguém, no sentido mais específico de ver alguém se perdendo? Você não tem, Deus também não tem. O sentimento dele é puro, é perfeito. O que você sente no seu coração, de uma maneira muito maior, Deus sente também em tudo aquilo que acontece na nossa própria caminhada. Que Deus te abençoe e que você, a não entender muita coisa dessa vida, você possa continuar crendo que Deus é amor acima de todas as coisas. Nós vamos terminar o nosso culto cantando o hino 148, que é uma oração. Vamos colocar de pé mais uma vez e vamos estar entoando esse hino, fazendo desse hino a nossa oração no final do nosso culto. Yes,
Orar nesse instante, irmãos. Pai, nós queremos nesse instante, ó Deus, agradecer pelo teu grande amor sobre a nossa vida, ó Pai. Amor que nos trouxe a salvação, que nos resgatou de uma vida, ó Pai, de perdição, para fazer parte do teu povo, Senhor. Amor que é manifesto, ó Pai, por todas as pessoas, Senhor. Inclusive, como vemos nesse texto aqui, ó Pai, até por aqueles que rejeitaram, Senhor, que desprezaram, que blasfemaram contra o Senhor, ó Deus. O Senhor chorou por eles, ó Pai. O Senhor não tem prazer na destruição de ninguém, Senhor. Mas, acima de tudo, nós sabemos que Tu és um Deus justo, que a Tua palavra é fiel, Senhor. E que, infelizmente, muitos vão se perder, ó Pai, por não olharem para o Senhor, ó Deus. Te peço, ó Pai, que o Senhor desperte a Tua igreja, Senhor. Para que, acima de tudo, cumpra o papel, Senhor, de estar levando esse Evangelho para aqueles que não conhecem a Tua palavra, para aqueles que não tiveram essa oportunidade ainda, Senhor. E também possamos olhar, ó Pai, para as pessoas que Te rejeitam, Senhor, com misericórdia, Senhor. Com realmente pena, Senhor, por estarem vivendo longe do Senhor, ó Pai. Porque sabemos, ó Pai, que é uma vida sem paz, é uma vida difícil, Senhor. É uma vida, ó Pai, sem eternidade do lado do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor por nós, que se renova a cada dia, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem uma paciência tremenda com cada um de nós, ó Pai. Com os nossos erros, com as nossas falhas, Senhor. O Senhor continua falando ao nosso coração, nos chamando, ó Pai, para mudar, para ter uma vida conforme a Tua vontade, Senhor. E o Senhor continua realmente trabalhando na nossa vida, apesar das imperfeições, apesar dos momentos, ó Pai, que somos desanimados também, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse amor tremendo que se manifesta sobre nós a cada dia, ó Pai. Agradecemos por tudo, ó Deus. Louvamos o Seu santo nome, ó Pai. Pela Tua misericórdia sobre nós. Nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo, ó Pai, guarde cada coração, cada vida aqui, até a Tua volta. Amém, Senhor.